Rosilene, assim que tiver ok, você me avisa, tá bom? Boa noite, pessoal. Desculpem aí, tive problemas técnicos aqui. Nós vamos agora iniciar aí a nossa palestra. Desculpem o atraso. Então, quero apresentar para vocês, né, o palestrante, professor Marconi. Ele irá iniciar a palestra dele. Marconi, pode ficar à vontade. Pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer. Boa noite. Agradecer, então, o convite da professora. Boa noite. Agradecer o convite da professora Rosilene. Nós estudamos juntos sistemas de informação na PUC, então eu já conheço a professora de vocês há um tempo atrás. Foram bons tempos aquele, né, Rosilene? Passamos alguns perrengues, não é verdade? Com certeza, dá saudade, né? Dá saudade, mas a gente venceu, né? A gente concluiu. Graças a Deus. Bom, e aqui hoje falando para alunos de sistemas de informação, também uma das minhas áreas de atuação. Ciência da computação, Marconi. Oi? Ciência da computação. Sim, sim, aqui é ciência da computação, nós fizemos sistemas. Bom, eu vou colocar o slide aqui para vocês, para me apresentar melhor, e conforme for necessário, eu vou tirando do ar aqui para mostrar outras coisas, tá? Se der tempo aí da gente ver, que a gente tem o quê? 50 minutos de palestra mais ou menos, porque vocês têm outra. Eu vou colocar, então, aqui o slide na tela, para a gente poder conversar um pouco mais contextualizado, tá? Bom, então, o tema... Todo mundo está me ouvindo e vendo aí o slide? Só para eu ter um feedback aqui? Sim, senhor. Sim, está vendo. Muito bem, beleza. O tema, então, que eu separei, dentre outras possibilidades, foi esse daí. As tecnologias aplicadas à educação e à pandemia, soluções e ações. E aí, a primeira coisa que eu vou mostrar, o meu breve currículo aí, antes de falar sobre essa questão, é dizer, então, que eu sou professor, mestre, formado, o meu mestrado foi em Geografia, Tratamento da Informação Espacial pela PUC Minas, também sou especialista em Gestão de Projetos, também pela PUC Minas, analista de sistemas, também pela PUC Minas, estou estudando agora, onde eu dou aula no curso de Administração, RH e Pedagogia, o curso de Pedagogia, pelo grupo ICEIB, e também sou professor na PUC Minas Virtual, no curso de Geoprocessamento. No Geoprocessamento, eu dou a disciplina de banco de dados geográficos. E também sou assessor técnico-pedagógico na Coordenadoria de Tecnologia e Educação da Prefeitura Municipal de Betim. Então, assim, pelo que vocês puderam ver, o meu currículo ele é um pouco multidisciplinar. E aí eu atuo nessas áreas aí em momentos diferentes e fazendo coisas diferentes também o tempo todo. Mas isso é muito bacana. Bom, então vamos lá. TICs e educação. O que eu tenho a ver com isso? Aonde é que está o povo da TI nessa questão toda? Bom, por que eu quis trazer esse assunto aí de TICs e educação? Várias vezes, quando eu estava lá na graduação, os meus projetos de pesquisa todos envolveram, de certa maneira, educação. Antes de começar a trabalhar na Prefeitura de Betim, eu trabalhei na Fiat Automóveis durante 9 anos, e lá eu trabalhei como mecânico de manutenção. E depois, nesse período aí, no início da minha saída da Fiat, eu comecei a estudar, fazer vestibular, né? Na época era bem difícil passar no vestibular. Eu fiz vestibular para duas coisas, para sistemas de informação na PUC Betim e fiz para engenharia mecânica em Itaúna. Aí eu passei nas duas, porém, mais próximo de casa era Betim. Antes disso, eu estudei na Nossa Senhora do Carmo, a escola estadual, o curso iniciei, né? Fiz o primeiro ano apenas
do curso de informática de programação, que era cedido pela Fiat Automóveis. Ela preparava o pessoal para poder ser, então, as pessoas que iriam trabalhar com TI. Naquela época, os profissionais de TI eram contratados pela própria Fiat. Hoje mudou bastante, né, tudo terceirizado, e o campo é vasto, o campo é rentável, e aí eu comecei, então, naquele momento ali, ainda no início da juventude, a me interessar por TI. Estudei, então, o primeiro ano, aí eu passei na escolinha da Fiat, e dali para frente eu comecei a trabalhar de mecânico e não sobrava mais tempo para estudar, e isso me consumia muito. E aí eu entrei para a PUC em 2002, e aí veio o perrengue, né? Eu tinha que estudar, mas não tinha grana para pagar tudo, então eu estudava só 3, 4 disciplinas por vez, isso delongou demais o meu curso, e aí eu conheci várias turmas, conheci a turma da Rosilene, conheci turmas passadas, conheci bastante gente dentro da PUC. Formei depois com a turma da professora Rosilene. Rosilene, já naquele finalzinho, se interessou aí pelo estudo em ser professora, e ela já engajou no mestrado pela PUC, e aí ela está com vocês hoje aí também. Então, ela, como eu, somos filhos da PUC em vários momentos, né? Na graduação, na pós-graduação, no mestrado, e a gente não para. Depois que a gente começa a estudar, a gente continua a estudar. Nesse meio tempo, eu passei no concurso público para a Prefeitura Municipal de Betim, e aí eu passei para a área de educação. E desde então, as minhas pesquisas, tanto da graduação, da pós, e mesmo na área de administração, eu tenho utilizado muito da educação e daquilo que a gente consegue produzir em termos de tecnologia para atender à educação. E é um campo pouco pesquisado e pouco visto, muitas vezes, pelos estudantes de TI. Não pela TI em si, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que é um campo vasto e que tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E aí, a chamada de atenção é para a gente que é estudante, né, tanto de ciência de computação, quanto sistemas de informação, ou qualquer área correlata, é de que existe campo vasto na educação. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas educação não tem dinheiro. E não é uma verdade, viu? Os projetos que chegam para ser aprovados de educação, eles são bem altos e são bem caros. E aí, pasmem, eu vou perguntar daqui a pouco, não é normalmente o pessoal de TI que está envolvido nisso, não, viu? Então, tem uma fatia do bolo aí que nós estamos deixando outras pessoas comerem no nosso lugar. E aí vem essa pergunta, onde é que está o povo de TI em relação às questões de educação? E aí eu trouxe um autor que eu gosto muito, que é Pierre Levy, e aí vocês vão estudar sobre inteligência coletiva com ele, e vários outros, cyberespaço, e tantos outros termos que ele criou, para a gente poder estudar um pouco sobre essa questão da multiplicação da inteligência coletiva e também de como que a cultura tecnológica tem alcançado todos os povos e ela é algo que não volta atrás mais. Então, olha só que frase interessante. A questão é como usaremos as novas tecnologias de forma significativa para aumentar a inteligência humana coletiva. Isso aí foi uma entrevista que ele deu em 2019, mas ele tem uma publicação também sobre inteligência coletiva, várias publicações, inclusive, e ele traz essa ideia de que a inteligência ela existe no mundo animal, em todas as instâncias, né? As formigas são organizadas inteligentemente, todo o sistema ele é organizado de forma inteligência. E que os seres humanos eles têm uma inteligência bem maior do que todos estes outros seres. E dentro disso, a gente precisa conseguir fazer com que essa inteligência ela esteja disponível e ao alcance de todos, não mais essa comunidade de massa, mas de seres humanos pensantes e que produzem coisas significativas para que todo ser humano possa utilizar. Dentro disso, a gente vê que nós que somos, né, da TI, nós temos assim uma linguagem própria, nós falamos alguns códigos e alguns sinais que nós entendemos, e isso é natural em qualquer outra profissão também, mas na TI, às vezes a gente fica taxado de nerd, das pessoas que mexem no computador, e alguns até acham que nós somos só manutentores de computador. Não sei quanto a vocês, mas ao longo da minha carreira na parte de TI,
sempre que um computador estraga, eles pensam em quem? Na gente, acham que a gente só mexe com manutenção de computadores. E nós que estudamos tecnologia da informação, a gente sabe que vai muito além disso, né? Tem um arcabouço de outras situações aí, que até são áreas de estudo específicas da tecnologia, que nós precisamos estar envolvidas. Mas, então, pensando em inteligência coletiva humana, eu fico me perguntando, o que nós, enquanto profissionais de TI, temos buscado de conhecimento amplo, não somente dentro da nossa área, mas fazendo com que a TI converse adequadamente com as demais áreas. Por que eu pergunto isso? A gente precisa trazer para o nosso contexto de tecnologia da informação uma amplitude maior da forma como a gente aborda os projetos, da forma como a gente chega no outro. Tecnologia está em tudo hoje. As pessoas utilizam no celular, elas têm um computador poderoso em suas mãos, né, num smartphone. As pessoas utilizam tecnologia para fazer todas as coisas, para sacar o seu dinheiro, para movimentar um monte de coisas. Então, nós precisamos estar sensíveis à questão humana. Por isso que vocês, provavelmente, eu não sei qual que é o currículo aí do Pitágoras, mas vocês devem ter disciplinas que são para trabalhar essa questão humana também. Muitas vezes a gente acha até chato, né? Eu não sei se a professora Rosilene lembra, mas quando chegava nas aulas na PUC, as aulas de filosofia, a aula de cultura religiosa, todas as áreas que eram humanas, a gente torcia o nariz, porque a gente queria ir para o laboratório e aprender coisa nova, aprender banco de dados, aprender programação, aprender coisas que, no nosso entendimento, seriam mais úteis do que tudo aquilo. E a gente se perguntava, para que isso está fazendo parte do currículo? E aí, depois, quando a gente começa a trabalhar com as coisas, trabalhar com as pessoas, a gente vê que, de fato, o bem mais poderoso desse mundo é o ser humano, né? Se a gente, tudo movimenta por causa do ser humano. Existem economias porque o ser humano está ali. Existe programação, existe computador porque é o ser humano que utiliza. Então, assim, algo que tem o maior valor é o ser humano. E a gente precisa tratar bem o ser humano e a gente começa a perceber que, quando a gente aprende essas disciplinas que estão envolvidas nas áreas humanas, elas são importantes para a gente depois, né, no futuro. Na hora de trabalhar, a gente vai ver que saber lidar com isso é importante. E eu gostaria de perguntar para vocês, e alguns, se tiverem a vontade para abrir o microfone, me respondam. Quais desses serviços, ou aplicativos, ou tecnologias você conhece? Oi, meu nome é Pietra. Oi, Pietra. Arduino, Duolingo, o Google da sala de aula, Socrative, por enquanto que o Lego, né, vamos falar assim. GeoGebra, com certeza. O Lego, você conhece as pecinhas de Lego de brincar ou a marca Lego? A marca Lego. Ah, muito bem. GeoGebra também? GeoGebra sempre, oxe. Muito bem. O Socrative também, os outros eu não tô conhecendo assim de vista. De vista ainda não, né? Mas o resto. Muito bem. Mas parabéns, você conhece bastante. Vamos falar assim, o nome das marcas. Sim. Tá ok. Mais alguém conhece alguma coisa? Gostaria de abrir o microfone e falar com a gente? Esse Scratch, não sei, esse Sim. do lado do Lego. Ele é aquele programa de programação, não é? Portugal, um negócio assim. Pode ser, mas é bem mais do que isso. Ele não seria só para, vamos falar assim, para iniciantes de programação também? Ou pode ser utilizar o Scratch? O Scratch pode ser, mas ele é poderoso, viu? Ele faz coisas interessantes. Ele foi criado pela MIT, lá dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu vou mostrar, vocês vão ver que é bem mais poderoso do que apenas o Portugal ou iniciação à programação. Mais alguém conhece mais alguma coisa disso daí que está na tela? Algum professor também conhece? Pode colocar aí o professor que já conhece e mexe com alguma dessas coisas. Os alunos sentirem mais firmeza. Esse professor está mandando ver. Ninguém mais?
O Marconi, eu conheço alguns aí, o Khan Academy, Socrative, o Moodle, o Duolingo, o Code, né, de programação, o Arduino, alguns eu conheço sim. Bacana. Bom, vamos lá, vou passar aqui uma fala geral, aí se eu errar em algum, aí vocês me corrijam, tá? O primeiro aí que está aparecendo na tela é o Moodle. Moodle, então, ele é um sistema de gerenciamento de aulas à distância, e eu acho que é um dos mais utilizados no mundo para EAD. O Khan Academy, ele é também para aula à distância, porém as aulas já são prontas, então não existe a possibilidade de você criar aulas. O Moodle você pode criar, ele é um gerenciador de cursos, então você pode criar os seus cursos e modelar ele da maneira que você quiser. Já o Khan Academy, ele tem a filosofia de ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa em qualquer lugar que ela estiver. Olha que legal. E aí a Khan Academy, ele tem essa prerrogativa de ter o conteúdo já pronto. Então, assim, para a área de exatas, até para vocês aí que são das ciências, da computação, se estiver pegando dificuldade aí com cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, lá tem muita coisa, tem programação lá também, tem banco de dados, tem até agora um curso novo que eu até comecei a fazer, que é de edição 2D, de vídeos em 2D, muito bacana também. Tem muita coisa pronta. Socrative é uma aplicação que é para você poder criar questionários, né, perguntas e respostas para qualquer finalidade. O Google Sala de Aula, ele é a aplicação de sala de aula, né, assimilando aí um EAD bem mais básico do que o Moodle, lógico, mas você consegue fazer suas salas de aula particulares, basta ter uma conta Google, ou então, se você tiver uma conta corporativa, é melhor ainda. O Nearpod, aliás, que está do lado esquerdo, aí, abaixo do Moodle, ele é uma aplicação que ele serve para você distribuir com as pessoas, através do tablet, o conteúdo que você está fazendo. Então, ele coloca remoto, você faz no seu tablet e distribui com celulares, com outros tablets, aquilo que está na sua tela, muito interessante. O Kahoot, ele é uma aplicação parecido com o Socrative na questão de ser um software para poder distribuir os conteúdos, né, as perguntas e respostas, os quizzes, mas ele dá para você fazer jogos em tempo real. Então, você coloca na tela lá as questões e deixa as pessoas tentarem acertar as questões em tempo real ali, apenas passando o código. Muito legal. Vou pular o G Suite e o Google for Education, falar dos outros, né? O Survey aí da Microsoft é uma aplicação também que você consegue fazer gráficos, fazer um monte de coisas visuais, né, slides, para você distribuir com as pessoas. O Duolingo, talvez é um dos mais conhecidos aí da turma, que é um software para a gente aprender idiomas. O GeoGebra, e aí a turma falou que conhece muito, é porque a gente que estuda um pouco de matemática, a gente tendo o GeoGebra como nosso aliado, tanto instalado no computador quanto online, vai ajudar bastante a construir aí os nossos gráficos, né? Construir tudo que a gente precisa aí de matemática. Microsoft Education, ele é muito similar ao Google for Education, e até uma tentativa da Microsoft de correr atrás do prejuízo. Canvas, logo abaixo aí do Microsoft for Education, é também uma aplicação de gerenciamento de cursos. A PUC Minas, inclusive, ela adotou a licença do Canvas, agora ela abandonou o Moodle e está utilizando o Canvas. Já o vizinho do lado, essa bolota azul, o Canva, é uma aplicação online para você fazer design gráfico. Então, você faz cartaz, faz banner, você faz imagens para o seu Instagram, para o seu Facebook, para o que você quiser, tem imagem lá, e você faz a maior parte de forma gratuita. O ClassDojo, eu não sei se é ClassDojo ou ClassDojo, ele também é uma aplicação onde você consegue colocar coisas e distribuir com os alunos em tempo real, e os pais podem acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Então, você faz jogos, aplicações e muitas coisas. Lá embaixo, lá o Pixton, do lado esquerdo, lá embaixo. Ele é para você poder criar histórias em quadrinhos. Então, você pode criar aí histórias para distribuir com quem você quiser, criar a sua própria historinha. O Powtoon é para você criar vídeos animados. Programa E e o Hora do Código são a mesma coisa, tá? O Programa E
é o programa do Hora do Código no Brasil, Hour of Code, e é para ensinar programação. É uma iniciativa das grandes empresas, Microsoft, Google e várias outras empresas de tecnologia, para que o máximo de pessoas do mundo aprendam a programar. Então, o foco deles é ensinar crianças. Então, as crianças, elas, com os ícones, né, dos personagens que eles mais gostam, eles conseguem fazer programações básicas que vão culminar também aí no vizinho do lado, no Scratch. Foi lá da MIT, dos Estados Unidos, a principal, o sonho de consumo de todo mundo que é nerd, o pessoal tecnológico, que quer entrar para a MIT e fazer sua faculdade lá. Então, a faculdade de programadores dos Estados Unidos, a MIT, desenvolveu o Scratch, que é um programa robusto, tá? Não é só para Portugal, não. Ele cria animações, ele cria jogos, ele cria programação, ele cria processos para você poder utilizar com robótica. Inclusive, a Lego... Licença, deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. O Scratch, Scratch, não sei se eu estou falando isso certo, mas tudo bem. Mesmo. Ele foi criado pelos alunos da MIT? Exato. Foi criado pelos alunos, um projeto da faculdade, vamos falar assim, para eles colocarem a plataforma. Aí, por exemplo, os alunos que vêm entrando vai implementando mais o código, alguma coisa assim? Eu não lembro se ele é de código aberto, mas ele foi desenvolvido pelos alunos da MIT, foi um projeto de pesquisa, ele deu muito certo, ele não é novinho não, tá? Se não me engano, ele tem mais de 10 anos já. Então, os alunos desenvolveram como projeto de pesquisa e foram implementando e se transformou num programa para ensinar programação para crianças e para quem quiser, né, para adultos também, que quer iniciar. Como ele usa de forma divertida, você constrói as suas programações básicas, né? Você pode fazer, inclusive, vídeos ou mesmo as programações de jogos, todas utilizando o Scratch. E ele é muito interessante. Depois vocês podem entrar no site, fazer a conta de vocês e ir criando. Vocês que já são da programação vão nadar de braçada. Boa parte dessas aplicações que eu estou mostrando aí na tela, só para a gente contextualizar, muitos deles foram criados a partir de projetos de pesquisa, de graduação ou de doutorado. O Moodle, por exemplo, que é um dos principais softwares de programas, né, sistemas de utilização de aulas, ele foi criado a partir de projetos de pesquisa de uma faculdade. Assim como também o que a gente conhece, né, Microsoft e a Apple também nasceram de pesquisas em faculdades. Eu acho que boa parte das tecnologias nasceram disso, né? E aí do lado a gente tem o vizinho Lego, o Lego, e aí quem conhece o Lego só como brinquedo, eu coloquei o Lego aí, porque hoje, se falando de robótica educacional, principalmente, a Lego é a que tem o sonho de consumo de todo mundo, porque tem aqueles brinquedinhos da Lego que a gente, quando era criança, sonhava em ter. Eu já estava grandinho quando eu conheci os brinquedos da Lego, mas até hoje, se me der, eu brinco mesmo, tendo mais de 40 anos. Aqueles brinquedinhos da Lego, eles receberam agora circuitos eletrônicos e a gente consegue criar robôs e programar esses robôs. A Lego, ela tem uma linguagem própria, mas o vizinho do lado aí, o Arduino, né, que é uma plaquinha eletrônica que boa parte de vocês conhece ou em breve vai conhecer, ele pode ser programado através do Scratch. Olha que legal. Você pode abrir o Scratch, fazer a programação do seu robô, ligar no seu Arduino e ele vai receber a programação aí para o seu robozinho fazer aquilo que você deseja que ele faça. Isso aí, galera, isso tudo que eu estou mostrando na tela para vocês está acessível a todos. Basta entrar nos sites desses daí e começar a utilizar. Só tem 2 coisas aí, 3, aliás, que não estão acessíveis a partir de agora no modo completo, que é o Microsoft Education, porque a Microsoft Education é uma iniciativa da Microsoft para apoiar a educação mundial. Então, assim, escolas de ensino fundamental, ensino médio e até mesmo faculdades, elas podem se inscrever no Microsoft Education e conseguir contas de e-mail gratuitas com o Hotmail, eu não sei se é Hotmail ou se é Outlook que eles dão. Aliás, com o nome da sua instituição, só que com a base do Hotmail, né? Então, a sua instituição lá chama Escola Municipal João de Andrade. Então, você ia registrar um @ João de Andrade para você,
utilizando a base da Microsoft. E aí, junto a isso, todos os benefícios do Office 365, incluindo também aplicações exclusivas para a educação. A Microsoft, ela vem com essa proposta correndo atrás da Google for Education. A Google for Education, ela permite hoje que alunos e professores que estejam habilitados em suas instituições registrar suas contas, utilizar a base Google e utilizar todos os recursos de nuvem da Google no formato for Education, que é o mesmo G Suite que está do lado aí. O G Suite é comercial, né? Se você quiser montar a sua empresa e ter um e-mail, espaço de armazenamento robusto, você pode pagar. Eu acho um pouquinho caro, é salgado, eu acho que é $5 por usuário mensal, $5. O nosso dólar aqui está mais de R$5, então R$25 por usuário mensalmente. Então, se você tiver aí um número grande de usuários, pode ficar um pouco caro. Mas, se sua empresa for pequena, compensa, porque é robusto. Assim como compensa também os serviços corporativos da Microsoft, para quem, assim, vai querer administrar as próprias questões de TI, e principalmente de e-mail, né? Não tenho a condição de ficar bancando servidor de e-mail, são soluções excelentes e daqueles que mandam no mercado atualmente. Ok, então vamos para frente aí, porque senão a gente não vai conseguir falar. Aí eu pergunto, quem está operando tudo isso que eu acabei de mostrar? As opções que eu te dou. Profissionais de TI graduados? Técnicos de informática? Professores e educadores? Ou será que é o estagiário? Em quem que vocês votam aí, nessas 4 opções? Isso tudo que eu mostrei anteriormente, pelo menos uns 3 votos aí. Quem que pode vocês ser acham? 2? Pode. O estagiário, profissionais da área de TI graduados, provavelmente, só acho. Então, profissionais de TI graduados e estagiário. Mais alguém? Outra opinião? Eu diria todos, porque existe a hierarquia. A hierarquia, né? Verdade, tem uma lógica. Mais uma opinião aí para mim? Quem vocês acham aí que está operando isso tudo? Mais um. Eu acho que professores e educadores. Ah, muito bem. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o próximo slide aqui. Tá. Isso é uma coisa curiosa, né, pessoal? Eu penso assim que, quando eu fui fazer o mestrado em geografia, eu cheguei, apresentei, né, para poder entrar no programa, fiz o meu pré-projeto, fui para a entrevista, meu projeto passou, aí tem a entrevista, passou para a entrevista, né? E aí, na entrevista, eu cheguei lá e eles me perguntaram assim, mas você é de TI e está querendo fazer geografia? Sim, eu sei que tem geoprocessamento e tal, já é uma justificativa. E no meu projeto, ele se baseava em utilizar ensino à distância. Na época, a época que eu estava fazendo, se o Google Sala de Aula estivesse um pouco mais amplo, eu utilizaria o Google Sala de Aula. Como ele não estava, eu utilizei o Moodle, que é o que eu conheço mais, e eu sei operar, né, o Moodle bastante. Então, eu utilizei o Moodle. Então, a ideia da minha pesquisa era colocar alunos de escolas públicas utilizando recursos de geografia e, principalmente, iniciação ao geoprocessamento, de maneira que eu fizesse a multiplicação desses conhecimentos, pegando na Pierre-Levy, né, inteligência coletiva, de maneira que eu pegasse o que um professor tem de melhor e ele colocasse na plataforma. Aí, multiplicasse isso para outra escola, porque aquele outro professor tivesse de melhor e que ele sabia que o professor 1 não soubesse, eles reunissem. Ou seja, eu ia ter várias abordagens de geografia, principalmente dentro de geoprocessamento ou qualquer outro assunto, acoplados num único lugar, podendo ajudar esse aluno que tiver maior interesse ou orientação do professor a alçar voos maiores. Esse foi o ensejo da minha pesquisa. E aí a minha pesquisa esbarrava na porta de quem? Da educação. E aí eles me questionaram, poxa, mas você é da TI, você está propondo isso daqui, mas educação, aqui tem a faculdade de educação, por que você não leva a sua pesquisa para lá? E eu disse assim para o pessoal que estava me entrevistando, porque eu acho que quem vai ensinar geografia melhor para os alunos são geógrafos. Tudo bem que os outros podem ensinar, e tem condição de estudar, de ensinar, mas quem vai ensinar melhor com detalhes são geógrafos. Com isso daí, eles compraram a minha ideia, e aí eu trago isso para a nossa realidade de TI, né?
quem tem a capacidade melhor de ensinar recursos de TI são os profissionais de TI. Mas agora, pasmem, galera, a turma que está desenvolvendo essas aplicações e dando formação está mais aqui, ó, nos dois últimos, estagiários e professores e educadores. Os profissionais de TI, muitas vezes, eles têm um certo preconceito com relação a coisas voltadas para a educação e se abstêm de criar produtos ou de criar suporte ou de criar tendências para poder gerar novas empresas, startups e tudo mais voltadas para a educação. Principalmente porque a gente desacredita, né? Existe uma filosofia dentro do Brasil de todo mundo necessitar de educação, que a gente está fazendo aqui agora nessa sala de aula é educação, e a gente, às vezes, desacredita nós mesmos. Então, nós somos os grandes responsáveis, muitas vezes, por um desacreditar da educação, porque a gente não dá o devido valor que ela tem. Então, assim, o médico que te opera, o profissional que você acha de TI, que é o cara que ganha mais grana, ele só conseguiu chegar lá porque teve a professorinha dele lá da educação infantil, depois do ensino fundamental, para ensinar ele a construir uma linha de educação, uma linha de aprendizagem. E isso tudo a gente tem que estar atento, nós que somos da tecnologia. Tem muita gente comendo a fatia do nosso bolo, quando nós poderíamos também sentar nessa mesa e saborear esse bolo. Como eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, a gente sempre recebe, então, pessoal para ofertar produtos para a Secretaria Municipal de Educação, soluções para a educação tecnológica, soluções tecnológicas para a educação. Das equipes que me apresentam, às vezes eles têm um profissional de TI que é contratado só para fazer a coisa de TI que é maçante, aquela parte de sentar e código para cá e código para lá. Raríssimas vezes eles sentam para conversar com o pessoal da TI no nível educacional ou no nível administrativo, gerencial, porque também do lado de lá entendem que esse pessoal é o pessoal do código, é o pessoal que faz acontecer mágica com o código. Mas só que nós somos muito mais do que isso. Nós somos pessoas que têm uma formação, que têm uma filosofia de vida, e a gente só consegue construir programas baseado naquilo que esses outros profissionais vão nos alimentar de conhecimentos agregados para a gente desenvolver esses programas. No caso da educação, tem muita coisa aí sendo desenvolvida e tem muita gente tomando o nosso lugar. Então, tem os técnicos de informática, os meninos que só aprenderam o ABC e não foram até a letra Z, fazendo aquilo que os profissionais de TI graduados ou pós-graduados e mestrados e doutorados e tudo mais poderiam estar fazendo. Tem um amigo meu, o Paulo, muito bacana, uma pessoa excelente, ele é formado em filosofia. Ele está fazendo doutorado agora em Portugal, em ciências da informação, lá em Portugal, e é baseado, né, em tecnologia da informação. E aí ele está desenvolvendo, por exemplo, para a Prefeitura Municipal de Betim, um sistema para educação especial. Olha só, um cara que é da área de filosofia, que está desenvolvendo um sistema para a área de educação. E aí eu me pergunto, cadê o pessoal da TI? Então, muitas vezes a gente se depara naquele vício de querer buscar, né, os 15, 20, 30 mil que uma empresa de programação vai te pagar, ou te dar uma oportunidade na Google, ou na Microsoft, ou na IBM, ou qualquer uma outra dessas, e a gente esquece que, às vezes, dentro do nosso local, próximo da gente, existem oportunidades que estão sendo tomadas por outras pessoas, tá? Então, pensa nisso. A maior parte aí dos que têm conversado comigo são professores, educadores e estagiários, são eles que estão pesquisando, desenvolvendo e utilizando essas aplicações que eu acabei de mostrar. Lógico, todas essas aplicações, elas foram geradas por pessoal de TI. A gente vai precisar do pessoal de TI. Quando eu falo, por exemplo, usar o Moodle, a gente pode ser um utilizador, que é o próximo slide, né? Níveis de atuação. A gente pode ser um utilizador, pode ser só um observador, pode ser um sujeito em Marte, né? Nem o cara que está na Lua, não, o sujeito que está em Marte, porque o que está na Lua, pelo menos ele vê os satélites e tem algum interesse tecnológico. O que está em Marte, ele está longe de tudo, não sabe o que existe, não. E tem o profissional de TI, você pode entrar no nível de profissional de TI na atuação. O utilizador, lógico, daqueles aplicativos que eu mostrei todos para vocês, eu também sou utilizador, quase que 100% deles. Eu não desenvolvi nenhum deles, mas a gente poderia desenvolver
aplicações parecidas com aquelas se a gente observasse esses nichos que existem, esses grupos de necessidades que existem, e começar a pensar em soluções para grupos diversos, não só ficar pensando em empresa e em fazer sistemas contábeis e fazer sistemas para a empresa A e empresa B, mas também pensar em sistemas para educação. Se você fizer uma pesquisa em BH, você vai ver que tem um monte de empresa desenvolvendo soluções para a educação, e a concorrência tem aumentado bastante, e a gente vai perceber que tem muita gente envolvida ali que começou a ideia por ser educador. Isso é mais do que normal acontecer. E que os profissionais de TI são contratados, muitas vezes, a preços baixíssimos, quando eles poderiam também desenvolver empresas ou desenvolver serviços pensando nessa área de educação também. E aí eu posso dizer que nós podemos ir além hoje mesmo, né? Como? Se você agora que está formando, está ainda estudando, no processo de estudo, não tem a condição de entregar o seu currículo para dizer assim, poxa, já sou um profissional formado, tem muita coisa que eu tenho certeza que acontece aí na Faculdade Pitágoras que você poderia se envolver. Por exemplo, pesquisas, projetos de extensão e outras coisas mais que vão até além desse vocabulário que a gente já conhece na faculdade. Então, eu não sei se você já se levantou hoje e pensou assim, poxa, eu estou na pandemia, a maior parte do tempo eu estou dentro de casa, deixa eu verificar o que está acontecendo no mundo, o que eu posso contribuir no sentido de aprender para que o meu nome seja divulgado, para que as pessoas confiem no meu serviço e possam, em breve, muito em breve, contratar o meu serviço ou me dar oportunidades. E aí vale a gente dizer, será que nós já temos aí uma rede de LinkedIn, um currículo bem formatado na internet, nós divulgamos o que a gente está estudando, o que a gente está aprendendo, o que a gente pesquisa, quais os projetos que a gente se envolve, a gente já separou um tipo de projeto para pesquisar e para lutar por ele, para acreditar nele, e começou a separar artigos e a fazer pesquisas específicas para chegar a uma solução. São questões que a gente precisa se fazer enquanto estudante. Não tem que esperar chegar lá o projeto de pesquisa final, né, quando eu vou fazer o meu TCC ou minha conclusão de curso, para então pensar num assunto. Desde o primeiro período, você já pode começar a pensar no assunto. O que move a sua mente em relação à área que você está estudando? Eu estou trazendo só uma possibilidade a mais, além de todas que você vai poder ver. Por exemplo, Moodle, foi aquele sistema que eu disse no início. A gente tem, dentro do Moodle, apenas uma empresa em BH, que é a G Farias, que ela é colocada como a empresa referência para poder desenvolver coisas para o Moodle. Gente, mas sabe o que tem atrás do Moodle? Programação PHP, um banco de dados MySQL, lógico que você pode mudar para outro, se você quiser, e você pode instalar na sua máquina com servidor Apache, e se você souber de CSS, você cria caras magníficas para o Moodle e as pessoas vão te pagar para poder mudar a interface gráfica do Moodle porque elas querem personalização. Então, se você é um aluno aí, estudante de TI, de ciência da computação, já está envolvido com algum nível de programação, já se interessou, muitas das aplicações que eu mostrei anteriormente, elas são soluções livres e que aceitam você modelar. Ou mesmo aquelas que não são soluções livres, elas estão gritando por profissionais de TI que auxiliem educadores e auxiliem escolas. Se você pesquisar, as escolas, devido à pandemia, elas estão precisando de suporte de vários tipos, né? Suporte de rede, suporte de utilização de recursos tecnológicos digitais, e aí os meus colegas educadores, professores, que estão vendendo as suas horas dia aí, com acesso remoto, dando esse suporte para muitas escolas. Por quê? Porque o pessoal de TI fica esperando, muitas vezes, uma oportunidade para ganhar muito de uma vez só. E a gente pode começar a fazer o nome da gente, e daí nascer até uma startup de grande sucesso, se a gente começar a pensar também nesses nichos que, nesse momento, estão desprovidos de uma tecnologia acessível. A gente tem softwares de comunicação como esse que a gente está utilizando aqui agora, mas o que mais que a gente poderia implementar? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que mais que eu poderia implementar? A gente vê notícias, então, o tempo todo. Olha só, tecnologia assume um papel ainda mais importante na educação durante a pandemia. Do lado aí, como as escolas estão usando tecnologia para enfrentar o coronavírus.
olha a revista Educação, startups na educação, muitas delas voltadas para tecnologia e empreendedorismo. Tem uma empresa de um colega nosso, eu dei aula para ele lá na Nova, na pós-graduação. Ele abriu uma startup para ele, que é para ensinar empreendedorismo para crianças. E aí vocês viram que está atrelado aí, e no empreendedorismo dele, além das ferramentas administrativas que existem, ele tem um grupo grande de situações que são de tecnologia. E aí ele tem contratado principalmente pessoas que são da área de educação, porque a dificuldade dele é a linguagem do pessoal de TI. O pessoal, às vezes, não se importa em estudar um pouco da linguagem educacional, saber quem são os pensadores da educação, saber como que trabalha a questão da educação, para ofertar os seus serviços para a educação. Aí, o que acontece? Eles começam a passar isso para quem vai dar menos trabalho para eles, vamos dizer assim, né? Então, se você, com essa minha fala de hoje, estiver se empolgado um pouco com relação à educação, começa a ler um pouco sobre quem são as pessoas quem são as principais referências na educação no Brasil, as referências tecnológicas, nomes como Morin, como Pierre Levy, esses nomes que vão surgir para você e que vão te abrir oportunidades diferenciadas, muitas vezes, daquelas que os nossos colegas buscam. A última aí, a internet das coisas na educação do novo século. A internet das coisas a gente tem o tempo todo, né? Então, a gente tem smartphone, tem televisão que está ligada à internet, geladeira ligada à internet, micro-ondas ligada à internet, iluminação da casa, uma casa inteligente, a famosa internet das coisas. E aí, para trazer só um aperitivo a mais aí do que a gente tem desenvolvido dentro da Prefeitura de Betim, tem um monte de serviços, tá? Que a gente tem desenvolvido enquanto Núcleo de Tecnologia Municipal. Mas um dos destaques aí é a robótica educacional na prefeitura. Ela teve início em 2012, foi uma parceria com a PUC Minas, que cedeu 2 kits da Lego, atrelado aos alunos com o projeto de extensão. Eram 2 escolas, o Gigante e a escola Adelina, então em cada uma tinha um professor, e esse professor, olha só para vocês terem uma ideia, um professor era de ensino religioso e o outro professor, ele é de história, áreas completamente diferentes, né, do perfil de tecnologia. Normalmente a gente vai pensar, no mínimo, num professor de matemática ou alguém desse tipo. Mas não, foram professores que não tinham nada a ver, assim, em relação comum com tecnologias. Eles pegaram, então, gostaram daquele negócio de ver os robozinhos se mexendo a partir de comandos que eram programáveis, e eles começaram a estudar aquilo e começaram a formar turmas dentro das escolas. Participaram de competições mineiras, foram até para nacional, mas eles tinham poucos recursos, né? Mas já é um ganho gigante, porque com um kit apenas, sem muito recurso, conseguir ir para a competição, eu considero um ganho muito interessante. E o projeto também ele tinha pouca abrangência, porque um kit ele atende numa mesa com 6 alunos. Então, eram uma turma de manhã e uma turma à tarde no contraturno, numa escola e na outra. Então, a gente atendia, num período longo, aí, de 4 a 5, 6 meses, apenas 12 a 24 alunos. E aí, infelizmente, começava a ter aquela questão de que só os alunos de destaque que já recebiam. Então, a gente segregava demais os outros alunos que, muito entre aspas, tá, eram desprovidos de uma inteligência matemática ou de raciocínio lógico para poder fazer as aulas de robótica, o que não é verdade hoje em dia. Depois de muitos estudos, a gente percebe que qualquer um pode se envolver em algum nível de programação e de robótica e desenvolver coisas maravilhosas. Atualmente, como é que está o projeto? Desde 2017, a gente então fez uma revitalização. É lógico, de 2012 para 2017, a tecnologia também ela mudou bastante. Os kits da Lego ficaram mais robustos, melhorados. O Arduino, que já era uma realidade, ele começou a tomar força. Outras empresas também, pensando no filão da educação, começaram a desenvolver seus próprios kits de robótica e bateram na nossa porta, ofereceram modelos para a gente utilizar, e a gente tem diversas parcerias hoje aí acontecendo e algumas em processo também. Atualmente, então, a gente, onde é o Parque de Exposição de Betim, a gente colocou lá o polo de robótica, inaugurou o polo de robótica, e agora, por cada vez que a gente abre a inscrição, né, por exemplo, antes da pandemia, a gente estava com uma nova turma para iniciar. Cada vez que a gente abre essa nova turma, essa nova leva, a gente abre 320 vagas, bem diferente das 12 a 24 que a gente abria antes. A gente também tem
treinamento para esses alunos com diversidade de kits, né? Tanto da Open Robotics, que é uma empresa, da própria Lego, que são kits bem mais caros, na faixa aí de R$2.000 a R$3.000, e o baratíssimo Arduino, que qualquer um de nós aqui pode ter acesso. Inclusive, até importar da China, se quiser. Vem aí peças de carrinho, braços mecânicos, todos para a gente poder acoplar no motor principal, na plaquinha do Arduino, e fazer funcionar. E agora, a nova ideia, né, que já estava sendo trabalhada e está sendo ampliada nesses dias, é a aplicação para cursos online. Então, a gente vai ensinar para aqueles alunos que estão cadastrados robótica também através do ambiente online, através da internet mesmo. E a gente consegue simular isso com vários sites gratuitos também. Um dos sites também produzidos lá pela MIT, que ele simula o Arduino, então você pode fazer as conexões e ver funcionar a programação que você fez, tá bom? E aí a gente está recebendo agora nesse período uma formação em robótica e programação para multiplicadores, uma parceria com o Cefet, o pessoal lá do Cefet, do curso de Engenharia Elétrica. Eles desenvolveram um projeto de extensão onde eles ensinam robótica livre com o Arduino. Esse curso temos hoje 12 a 14 pessoas fazendo formação para multiplicar esse conhecimento para ter mais formadores. A ideia é levar esse conhecimento a todos os professores que quiserem e eles desenvolverem aplicações de robótica com todos os seus alunos. Inclusive, se eles quiserem depois ganhar dinheiro com isso de forma autônoma, também eles poderão, porque já vão ter recebido a formação para isso. E também a gente está desenhando um projeto de extensão, né? Por exemplo, hoje a gente tem os estagiários que são vinculados à prefeitura, que recebem uma bolsa, mas também a gente tem estagiários que precisam de horas para formar, e a gente faz um processo diferente. Eles não recebem ajuda de custo financeira, mas assina como horas para projetos de extensão. São possibilidades também que, no futuro, se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar e abrir essas vagas lá no projeto quando voltar dessa pandemia aí, que o projeto tende a crescer, ele tem muitos braços acontecendo, e junto com esse projeto aí, o IFMG aqui de Betim, ele está ofertando para a gente também uma parceria para a gente desenvolver programação para crianças numa metodologia exclusiva, voltada para eles também. E aí, saiba mais, eu coloquei links interessantes aí para vocês, ó, o Code IoT, que é uma plataforma onde você aprende internet das coisas, aprende sobre programação em Arduino, e tem um monte de curso gratuito e livre. O Hora do Código, né, tem a versão BR aí, você consegue brincar lá, se você tiver sobrinho, primo, crianças, você pode sentar e ajudá-los a fazer programação. Ou se você conhece uma escola que se interessa em aprender programação, é uma boa iniciativa. Se você tem interesse também em abrir uma escolinha de programação para você, ensinar e ganhar um dinheirinho aí ensinando a programar, já está tudo pronto, você não precisa nem começar do zero, já está pronto. Assim como o Scratch também, que é do MIT, como eu disse, está pronto. Se você quiser ensinar, é a hora de você ganhar um troquinho aí, ensinando essas coisas para quem quer aprender programação. Os pais adoram porque o visual foi idealizado e adequado para crianças. Ok? Então, assim, na fala geral é isso, tá? Meu contato está aí. Eu vou tirar o slide aqui. Quanto tempo que eu tenho, Rosilene? Só me fala aí para ver se eu mostro mais alguma coisa. Ainda está em tempo ainda. Agora são 8 horas, né? Acho que mais uns 10 minutinhos. Isso. Então, vou mostrar aqui para... Para dúvida, né? Bacana. Eu vou mostrar rapidinho, então, para ter um momento de dúvida. Não está mostrando para vocês, não, né? Não. Eu tenho que mostrar a tela inteira. Deixa eu colocar em tela inteira aqui. Parar de apresentar e vou apresentar em tela inteira. Para vocês verem aqui o meu navegador, eu deixei esses links abertos. Muito bem. Está mostrando já na tela para vocês? Está mostrando o seu Teams aberto. Mostrou agora? Sim. Muito bem. Então, vamos por partes aqui. Eu deixei já aberto aqui. Então, a hora do código, galera, que eu coloquei lá, hourofcode.com/br, ou se você digitar programa aí no Google, vai chegar aqui também. Então, olha só, o mapa aí mostrando para a gente onde é que já tem hora do código hoje. Gente interessada em ensinar os outros a programar. E pasmem vocês já viram que tem uma escola de robótica lá na Praça Milton Campos? Ela é de um colega nosso que trabalha com a gente lá, o Renato. Ele que é o proprietário da escola.
A Rosilene também, a gente conversando, né, Rosilene? Já pensou nisso também, e o momento agora não está para abrir empresa, nada. Mas olha só, gente, se vocês são da TI, vocês podem conseguir pessoas para formar mesmo sem ter uma empresa aberta. Eu já fiz várias formações assim separadas. É interessante também, quando você está no aperto, você pode pegar uns trocadinhos aí, ensinando algumas coisas que você já sabe. Às vezes você fica esperando só grandes empresas te contratarem, e tem escolas que querem suporte, tem pessoas que querem suporte, esse é um momento propício. Olha só, um monte de gente aprendendo programação com a hora do código. E as escolas de programação, elas estão utilizando esses recursos. Vocês acham que elas estão ensinando, desenvolvendo softwares ou desenvolvendo aplicações muito elaboradas? Eles estão utilizando o que já está pronto. O que eles fazem? Programam lá, então, as horas de aula. Lógico que se o aluno for mais antenado, ele vai entender que se ele mesmo entrar aqui, o programa, a hora do código é autoexplicativo. Então, ele aprende a programar sem precisar do profissional. Mas tem muita gente, como todo brasileiro, e como muita gente pelo mundo afora também, não só no Brasil, gosta de ter um professor do lado. O que essas empresas, essas escolinhas fazem? Eles usam essas plataformas prontas e começam a ensinar programação. E aí você tem umas fotos, né, pelo mundo inteiro, pessoas aprendendo aí a programar através de aplicações simples. Olha só, eles juntaram aí pessoas famosas para poder incentivar as pessoas a iniciarem um processo de programação. Fala para mim por exemplo, aqui, esse menino aqui que é grande jogador, sentou um dia sequer em frente a esse daqui para programar. Lógico que não, né? Mas a fala dele, como os meninos ficam loucos, então eles entram, aqui outro jogador também, eles ficam doidos. Olha, Shakira aqui no meio, eles ficam doidos. E aí você cria uma conta gratuita, você vai entrar e vai ser direcionado aos personagens, ou a campos específicos, tem trilhas de aprendizagem também. Se você está com dificuldade aí em programação, aqui é JavaScript, tá? Você pode dar uma treinada aqui antes de fazer aquela prova, para você ver se está fera. Então, você vai clicando e vai começando aí a fazer as suas programações. Pode escolher o idioma, se tiver dificuldade em inglês, mas eu considero que você deixe em inglês para você treinar o seu inglês. Mas se tiver dificuldade, pode colocar em português, para ele traduzir. E você vai escolhendo quais recursos você quer programar. Eu gosto muito de programar, de brincar com os meus sobrinhos, do Angry Birds, porque ele é um pouco mais simples no começo, e aí eles adoram, né? Então, são movimentos básicos, são os movimentos que a gente ensina na robótica também. Então, quando abre o sistema, vai ter sempre um vídeo introdutório, e aí ele vai ter os blocos de ação, e você vai colocar os blocos de ação. Esse mesmo bloco de ação é que é utilizado tanto no Scratch, quanto também na Logo, a programação Logo. Não sei se algum professor aí chegou a utilizar o da tartaruguinha. Também são blocos de ações. Você vai combinando, né? Avance, vire à direita, quando execute, ou seja, é o que o aluno citou aí agora há pouco, o portunhol, só que aqui por baixo a gente tem JavaScript funcionando. Okay? Então, essa é a hora do código, depois vocês entrem para conhecer. A ideia aqui é fazer o quê? Ensinar lógica para os alunos, usando um visual agradável e programação. Fazer, então, o passarinho vir até o porco e concluir a função de programação. Oi? Esse aí eu já fiz até com a minha filha. Bacana, não é? É muito bacana, muito intuitivo, né? Fácil para a criança aprender, né? Exato. E eu falo assim, que é interessante para o aluno de ciências da computação ou de sistemas de informação, para eles conhecer o que as pessoas estão desenvolvendo no mundo e que é voltado para a comunidade em geral. E começar a pensar, poxa, como que eu posso ganhar dinheiro ou entrar nisso daqui? A primeira coisa, eu não sei se vocês participaram ano passado do Cresça com o Google, alguém aqui foi? A Google teve aqui, deu uma série de palestras. Eu fui. Você foi de qual? No de programação? Foi na de programação, eu fui em 3, na verdade. No de programação, você lembra qual que era a intenção principal dele? Se você quer virar um bom programador, conheça o que as pessoas estão programando. Faça códigos, leia códigos. Isso, era para isso. Exato, ou seja... Ele falava assim, peraí que eu tirei até foto desse momento. Foi... eles estavam falando para a gente começar a praticar, exercitar a mente, vamos falar assim, né? Programar todos os dias para a gente começar a treinar nesses momentos, assim,
aí a gente vai começando a pensar em outras coisas, como é que fala? Construir. Sim. Mais ou menos isso. Olha que interessante. Se você é aluno de ciências, você cria aqui visualmente, igual o aluno, a criança faria, e depois você vem aqui, ó, mostrar código, para você poder entender o que está acontecendo. Ó, move forward. O que isso quer dizer? Como é que eu utilizo isso? Então, é interessante. Se você é aluno de ciências ou de sistemas, você vai ter programação para o resto da sua vida bater na sua porta, mesmo que você não trabalhe com isso. Eu, por exemplo, na área de TI, eu gostei mais da área gerencial. Então, eu comecei a buscar cursos e formação para a área gerencial. Trabalhei 4 anos na prefeitura na área gerencial de TI. Ou seja, eu não programava, eu mandava o povo programar. Eu não arrumava, eu mandava o povo arrumar. Mas você tem que saber, você tem que ter noção. Um pouquinho, mais 5 minutinhos, tá? Tá ok, estou encerrando. E aí, esse aqui é a hora do código. Eu coloquei também o código IoT. Olha só, o Code IoT, ele é uma iniciativa para ensinar várias coisas para todo mundo que quiser, né? Introdução à internet das coisas, e aí você vai aprender a automatizar algumas coisas na sua casa, aprender a programar, e aí para crianças, para adultos ou para quem tiver interesse. Eletrônica e conceito de componentes básicos. Por que é interessante saber isso daqui? Nós, da programação, às vezes ficamos aqui, ó, introdução a essas coisinhas e muito focado em programar. Mas tudo que a gente mexe no computador é eletrônico. Gente, nós precisamos aprender um pouco de eletrônica. A gente tem que entender um pouquinho disso. Sabe por quê? Porque senão eles vão preferir o cara lá que é engenheiro eletrônico, porque além de engenharia eletrônica, ele tem curso de programação também. Ele está mais capacitado do que nós em muitos momentos. Corre atrás, então, do prejuízo e aprende alguma coisa voltada para a eletrônica também. Tem muita coisa gratuita. Quem não sabe ainda nada de Arduino, programação física com Arduino, aplicativos para dispositivos móveis, objetos inteligentes conectados. Esses cursos não são assim, eles são feitos sob demanda. Então, você clica, quando tiver o período dele, eles vão te convidar para o curso. E, por último, aí, o Scratch. E olha aí, o visual do Scratch, você cria uma conta também, e você começa, se você nem quiser começar a criar, quiser fazer, é a mesma ideia da hora do código. Você vai criando e vai construindo seus jogos, e dá para fazer jogos mesmo, tá? Para você distribuir para o pessoal. Vai fazendo seus jogos e fazendo os seus, até vídeos em 2D, se você quiser também, ele possibilita. Ok, pessoal? Obrigado, então, pela atenção. Estou aberto a 3 minutos ou 2 minutos, professora? 2 minutos. Não, 2 minutinhos para você finalizar, mas vou deixar 5 minutos para pergunta. Alguém então, gostaria, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém, ó. Então, quer dizer, ou eu expliquei muito bem ou muito mal. Eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Sim, diga. Por exemplo, assim, quando a gente vai construir um escopo, alguma coisa parecida, vamos falar assim, o senhor tem alguma outra proposta para a gente, por exemplo, assim, para a gente aprender a fazer essa parte também, da gente colocar isso em prática, que é mais a parte, assim, vamos falar, de humanos na hora de escrever esse trem, mas porque não sei se o senhor me entendeu, mas eu tenho dificuldade nessa parte. Eu queria saber se o senhor tem alguma coisa assim para a gente aprender a fazer mais isso. Fazer o escopo de um projeto, você diz? Tipo assim, ai, como eu falo isso? Eu estou tentando buscar aqui. Você conseguiu, professora Rosilene Capital? O que ela quer perguntar? É um documento de visão de escopo. Não entendi também, não, Pedro. Você fala, a sua dificuldade documento de visão de escopo mesmo. Também, Cristiano. Você fala a parte da escrita ou alguma coisa que coloca os... Você está falando mais da documentação de um projeto, é isso? Eu estou tentando captar aqui. A documentação do projeto é tudo para eu começar a criar outras coisas na minha cabeça, além da proposta do professor Cristiano também, que eu fiquei interessada nessa parte da criação, disso tudo. Qual que é a proposta do professor, que eu não sei qual que é? A proposta do professor, vamos falar assim, para oficial dele,
é para a gente criar um projeto de um estacionamento. Tá, aí programar isso? Isso. Um sistema para gerenciar frotas, é isso? É um estacionamento, vamos falar assim. Eu vou falar vamos falar assim, da minha proposta, do meu jeito que eu estou interpretando o meu projeto. Que eu ainda nem enviei para o professor ainda. A pessoa... Falta 6. Larissa, a pessoa, vamos falar assim, né? Tá com uma área que quer fazer um estacionamento. Aí, por exemplo, vai colocar uma pessoa lá, mas a pessoa pode ter amigos, pode ter N coisas que pode meio que burlar as coisas que a gente quer montar. Por exemplo, cobrar menos ou não anotar a placa do veículo, alguma coisa assim. Aí, coisas bobas que a gente pode ver, assim, aí, por exemplo, o fluxo de caixa, essas coisas. Bom, o que acontece? Eu não sei em qual disciplina que você está vendo isso, mas provavelmente você vai ter engenharia de software, se não já tiver estudado. Já estudou engenharia de software? Acho que sim, agora eu não estou lembrando. Acho que não. Não, ainda não. Então, não adianta eu te passar... Porque, assim, quando você estudar engenharia de software, o professor que está te dando a disciplina agora vai saber te orientar melhor do que eu. Mas quando você estiver estudando engenharia de software, todos os detalhes sobre documentação, fazer um dicionário de termos, fazer o escopo, você vai aprender tudo isso na prática, entendeu? Mas, assim, uma notícia ruim para você é que não existe um programa que faça isso pela gente, é uma parte gerencial, essa parte que você está precisando. Então, assim, existem programas para facilitar a entrada dos dados, mas para fazer pela gente é mais um exemplo só. É só um exemplo só, que também igual... eu gosto muito de, igual com a professora Cíntia também, que ela dá para a gente a matéria para PMBOK, vamos falar assim, para a área de... gestão de projetos. Isso, também. Engenharia, eu passei, mas a minha foi essa matéria minha foi online, de engenharia. Então, meio que... Agora que eu lembrei, né, na verdade. Aí, meio que eu não entendo isso muito bem na prática. E eu gosto de entender, igual eu questiono muito ela, que eu gosto de aprender as coisas na prática. Eu não tenho estágio, eu não tenho nada ainda, e eu estou tentando ingressar nessa parte, mas está um pouco difícil. Entendi. Olha só, é interessante, porque, assim, eu não sei qual que é a grade curricular de ciências da computação, a professora Rosilene vai lembrar que, para a gente, em sistemas de informação, boa parte do curso tem a ver com a administração. Então, a gente, se não me engano, a gente tem entre 6 a 7 disciplinas que são só do curso de administração. Ajuda bastante você ler as coisas da administração também. E uma coisa que você poderia buscar, tem um curso gratuito do Ministério de Planejamento, que é o curso de gestão de projetos. Se você fizer esse curso com, sei lá, 2 dias de curso, você aprende bastante coisa de gestão de projetos, que talvez vai te ajudar aí a sistematizar as coisas dentro de um projeto. Sim, muito obrigada. Boa noite. Mas alguém tem alguma dúvida? Deu para tirar sua dúvida, Pietra? Tranquilo? Deu, sim, senhora. Mas alguém tem alguma dúvida? Pessoal, então eu vou encerrando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao Marconi por disponibilizar seu tempo, em nome aqui da Faculdade Pitágoras, né, por estar aí com a gente nesse momento, passando conhecimento, passando informação. Nós agradecemos muito, né, essa colaboração sua para aqui com o curso de Ciência da Computação. Esperamos que você tenha aí outras possibilidades, né, para estar vindo trazer mais informação para a gente. Agradeço por esse momento aí conosco. Eu que agradeço, viu, o convite. Havendo disponibilidade na agenda, é só fazer contato. Essas áreas que eu mostrei para vocês
algumas delas eu fluo com bastante interesse. Eu quis trazer hoje o tema Educação e Tecnologia, justamente para tentar provocar alunos de TI a se envolverem também com essa área, e tem muita oportunidade, tá? Até para freelance ou para fazer, se você estiver iniciando um projeto, uma empresa aí com microempreendedor individual, você já consegue agariar um monte de serviços, até mesmo concorrendo aí em licitações de prefeitura. Então, pensa nisso também com carinho, estuda um pouquinho dessas coisas que eu falei, eu vi que está sendo gravado aqui, se for disponibilizado para vocês depois do vídeo, vocês podem rever os links. A minha rede social toda é com Marconi Silfer, que é a junção de Silva e Ferreira, não é meu sobrenome, tá? Apesar de muita gente pensar que era, Marconi Silfer, me encontra aí nas redes sociais para a gente trocar um pouco de figurinha depois, os professores também, depois se a gente fizer uma lista de contatos, me coloca lá junto para a gente trocar figurinhas e projetos entre faculdades, entre prefeituras e tudo mais, tá bom? Um abraço e muito obrigado, gente, pela atenção e pela oportunidade. Obrigada, Marconi. Aos demais, né, que estão aqui em sala, nós temos uma nova palestra agora, começando às 8h30, né, também voltada para o público de ciência da computação, todos estão convidados. No mais, uma boa noite e até mais. Tchau, Marconi, obrigada. Tchau, até mais.